Senhor, amém? Glória a Deus. Quem quer ouvir a palavra de Deus? Pouca gente. Quem quer ouvir a palavra de Deus? Aleluia. Então pega a tua Bíblia aí, em nome de Jesus. Abra no Evangelho de Lucas. Lucas capítulo 22, versículo 39. Lucas capítulo 22, versículo de número 39. Glória a Deus. Lucas capítulo 22, versículo 39. Vamos ler o 39, o 41 e o 42. Glória a Deus. Lucas 22, 39, 41 e o 42. Olha para alguém do teu lado e fala assim: fique ligado agora. Fique atento, porque Deus vai falar conosco. Amém? Já vem falando, amém? O culto é para Ele, fazemos tudo para Ele, mas Ele é tão maravilhoso que Ele também interage conosco, Ele também fala conosco neste lugar, amém? Todos acharam? Lucas 22, 39, quem achou diga glória a Deus, amém? Diz assim a palavra do Senhor: e saindo Jesus foi como de costume para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o acompanhavam. Versículo 41. Ele, por sua vez, se afastou um pouco e de joelhos orava, dizendo: Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Vamos repetir o 42? A oração que Jesus fez, ele disse assim: Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Mais uma vez para a gente acabar. Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua vontade. Amém? Feche os teus olhos. Pai, aqui nós estamos, Senhor. Queremos ouvir a tua voz, queremos ouvir a tua palavra. Queremos, Senhor Jesus, ser ministrados, ser alimentados pela palavra viva e verdadeira. Senhor, nos ensina, nos instrui nessa manhã, nos alimenta e nos capacita e nos prepara, Senhor, para fazermos a tua vontade, para caminharmos de uma maneira que te agrada. Como igreja, o que nós mais queremos é viver para ti, Pai. É viver para o Senhor, é agradar o Senhor, é fazer tudo em prol do Senhor. Não queremos, ó Pai, o homem no centro, queremos o Senhor no centro. Não queremos destaque para pessoas, queremos que o Senhor seja o destaque, porque nós não mudamos ninguém, nós não fazemos nada na vida de ninguém. Quem faz é o Senhor, é o teu nome poderoso, a tua presença poderosa. Então, Pai, nos ensina nessa manhã, Senhor Jesus, a vivermos a tua plena vontade em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Irmãos, como temos tido o hábito de dar um tema, para a mensagem, o tema da mensagem de hoje é o custo de fazer a vontade de Deus. Amém? O custo de fazer a vontade de Deus. Essa passagem que nós lemos aqui, ela fala de Jesus quando ele estava lá no Getsêmani, no Monte das Oliveiras, e essa oração tão marcante que Jesus faz declara totalmente qual é o propósito que ele tinha e o propósito de nós como igreja temos. Qual é o propósito? É fazer a vontade de Deus. Quando nós olhamos para isso, nós vamos ver na palavra de Deus repleta de passagens falando sobre a vontade de Deus. Quando nós olhamos para a oração que Jesus nos deixou, a oração que foi chamada de Pai Nosso, nós vamos ver lá, Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade. É uma oração modelo.
É uma oração que ela não precisa ser feita com essas mesmas palavras, mas o sentido de cada palavra ali deve ser exercido por nós como igreja. Então, como igreja, Jesus falou assim: quando vocês orarem, orem dessa maneira: venha o teu reino e seja feita a tua vontade. Então a vontade não é nossa e a vontade é do Senhor. Nós vamos ver na palavra de Deus lá em Romanos 12:2, dizendo que a vontade de Deus, ela é boa, agradável e perfeita. E se nós quisermos viver essa vontade que é boa, agradável e perfeita, nós não podemos nos conformar com esse mundo. O que é se conformar com esse mundo? É se entregar ao que o mundo oferece, é se entregar a tudo que acontece lá fora, entregar-me à vontade de tudo que tem lá fora, e com isso não viver a plena vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita. Desde o início de tudo, nós vamos ver que um dos maiores problemas, ou o maior de todos os problemas, é o de viver a vontade de Deus. Quando Deus criou o homem, o que nós vemos lá? Deus dar uma ordem, Deus falar para eles assim, falar: olha, eu deixei tudo que vocês precisam para viver. Aqui eu criei tudo do bom e do melhor para vocês. Aqui no jardim vocês têm comida, vocês têm descanso, vocês têm tudo aqui. Só que agora eu quero uma coisa só. Tá vendo aquela árvore ali no centro do jardim? Aquela árvore é minha. Aquela árvore representa a minha vontade sobre a vida de vocês. Vocês podem comer de tudo, vocês podem aqui aproveitar tudo que eu deixei para vocês, mas naquela árvore, no fruto daquela árvore, vocês não podem tocar, vocês não podem comer. E o que aconteceu? Primeira coisa, quando a Eva chega lá, Satanás vem disfarçado com uma lábia que ele tem e já envolve a Eva e fala assim: ó, come do fruto. Ele falou que vocês não podiam comer nada aqui, que Deus ruim é esse? Ah, não, ele só falou pra gente não comer aqui, não. Ele falou isso porque se você comer, você iria ter entendimento, né, do bem e do mal, tal. Não, pode comer. E vem com aquela lábia, né? O diabo é sorrateiro, ele não chega dando bicuda na porta, ele chega nos envolvendo de um modo sutil, e ele envolve. E a palavra diz que a Eva olhava para aquela árvore, para aquele fruto, e a palavra diz que ela sentia desejo. A palavra diz que ela tinha vontade, porque era agradável à vista, parecia boa aos olhos dela. E o que ela faz? Ela pega daquele fruto e ela come. Ela dá para o Adão, os dois comem e os dois pecam contra Deus. Desde o começo da história, uma das maiores dificuldades é fazer a vontade de Deus. E hoje não é diferente, nós temos esta dificuldade. E a palavra ela vai nos dizer, eu quero que você acompanhe, se puder colocar aqui pra gente. Hoje nós vamos ler bastante, tá? Vai ser rápido, a mensagem é rápida, mas vamos ficar pautados na palavra mesmo, nas passagens que nos fazem entender o propósito de viver a vontade de Deus, que nos mostram o custo de viver a vontade de Deus. Filipenses capítulo 2 e versículo 5, coloca aí pra gente, Filipenses 2:5, nos mostra claramente o nosso Senhor Jesus fazendo a vontade do Pai. Deus encarnado na terra, deixando a vontade dele para fazer a vontade que era necessária para o propósito que Jesus tinha. Filipenses 2, versículo 5 diz assim: tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou. Repita comigo: esvaziou. Ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos e reconhecido em figura humana. Ele se humilhou, tornando-se obediente. Repita comigo: obediente. Tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. O que nós vemos aqui é a palavra nos dizendo que Jesus, quando veio a esse mundo para cumprir a missão dele, o propósito dele, ele veio para fazer a vontade de Deus. Ele veio para cumprir um propósito. Ele se esvaziou de todo o poder que ele tinha nos céus para viver como homem e
igual eu e você, sem pecado. Jesus não teve pecado, Jesus não pecou, mas ele sofreu as mesmas coisas que nós sofremos. Ele sentiu as dores que nós sentimos, ele enfrentou as lutas que nós enfrentamos, mas ainda assim ele se esvaziou. Para quê? Para obedecer, ou seja, para fazer a vontade de Deus. Só que agora nós vamos perceber, nós vamos entender que fazer a vontade de Deus tem um custo. Mentiroso é aquele que fala que se você estiver fazendo a vontade de Deus, você não vai ter que pagar preço nenhum. Esse é o jargão que nós ouvimos há muito tempo. O que todo mundo fala? Temos que pagar o preço. Claro que às vezes o povo exagera um pouco, só que é um fato, é verdadeiro. Se você quiser servir ao Senhor, há um preço a ser pago, há um custo para isso. A situação não é de qualquer jeito. Não pense que você vai ter vida boa, vida tranquila, só tranquilidade, só bênção, tudo dando certo. A palavra de Deus, ela nos mostra que desde Jesus Cristo, que é o nosso maior e único modelo, ele é o nosso único modelo, o maior de todos, não existe outro. Homens vieram ali, mas todos que vieram para ser exemplo apontam para Jesus, falando: eu só estou fazendo o que estou fazendo porque eu estou fazendo igual ele fez. Então pode me imitar porque eu estou imitando ele. Foi o que Paulo disse. Então nós vamos ver que teve um custo. Agora a questão é, ninguém quer pagar isso. A questão é que hoje, nos nossos dias, nós queremos tudo tranquilo. Nós achamos que estar na presença do Senhor, que fazer a vontade dele vai nos gerar somente tranquilidade, somente paz, somente ganho. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos que há um custo. Olhe para alguém do teu lado e fala assim: fazer a vontade de Deus tem um custo. Fazer a vontade de Deus tem um custo. Eu poderia dizer para você que não tem. Eu poderia dizer para você que é só vitória. Poderíamos fazer a campanha dos 7 dias de milagre, só milagre, e é só bênção, e não vai passar, o ano de 2024 vai ser totalmente diferente na sua vida, e você só vai alcançar vitória e bênção na tua vida. Não. Você vai ter que enfrentar lutas, você vai ter que enfrentar dificuldades. Nós como igreja vamos ter que enfrentar muita coisa, pagar um preço sim, existe um custo sim, mas esse custo vale a pena. Olha para alguém do seu lado e fala assim: vale a pena pagar. Vale a pena pagar. Independente do custo, vale a pena pagar. Mas há um custo. Amém? Lucas capítulo 9, versículo 23, 24. Coloca aí, tá? Tudo que eu citar aqui, põe para a gente acompanhar. Lucas capítulo 9, versículo 23 e versículo 24. Palavras de Jesus. Jesus dizia a todos. Diziam a quem? A todos: se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Se alguém quiser vir após mim, se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. O 24, olha o que está escrito no 24: pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. E quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Sabe qual é o nosso problema? A gente só quer ganhar. Levanta a mão aqui quem quer perder. Nem eu vou levantar a mão. Eu sou o primeiro a não levantar a mão. Eu não quero perder. Ninguém quer perder. Só que a palavra de Deus, ela nos fala que se nós quisermos salvar a nossa vida, temos que perder ela. Meu irmão, você entende que o período que você está aqui, o dia de hoje, os dias que virão, eles não têm sentido nenhum para nós se nós não estivermos na presença do Senhor? Alguém entende isso aqui? Alguém pode fazer algo com a sua própria mão, com seu próprio intelecto, para que naquele grande dia que Jesus voltar e recolher a sua igreja, você possa entrar no céu por mérito seu? Se você conhecer um pouquinho de Bíblia, não precisa ser muita coisa, um pouquinho de Bíblia, você vai entender que a salvação, ela é benefício total de Deus para nós.
Nós não temos nada a agregar. Não tem nada que nós possamos fazer a não ser crer e a não ser nos mantermos na vontade de Deus, para que nós venhamos alcançar a salvação. Então Jesus, ele chama os discípulos, quem está em volta dele, e fala assim: aquele que quiser vir após mim. O que Jesus está dizendo? Aquele que quiser caminhar comigo, negue a si mesmo. Já fala da nossa vontade. Aquele que quiser caminhar comigo, aquele que no século 21 quiser se dizer um cristão, aquele que quiser levantar a mão e falar: eu sou crente, eu sou cristão, eu sirvo ao Senhor. Primeira coisa, negue-se a si mesmo. Deixe a sua vontade de lado para viver a vontade de Deus. Primeira coisa que Jesus fala é: se você quiser andar comigo, a sua vontade não tem valor nenhum mais. Se você quiser andar comigo, você tem que entender que o que você quer para a sua vida não tem valor nenhum mais, se isso não estiver ligado ao querer de Deus para você. Por isso que muitos de nós caminhamos segundo a nossa vontade, e não importa quanto tempo passe. Para os mais sortudos, uma semana, um mês. Para os mais zicados, um ano, 2, 10. Mas sempre haverá um dia que você vai olhar para trás e vai falar: meu Deus, por que eu insisti? Por que eu teimei? Por que eu quis do meu jeito? Por que eu insisti em fazer da minha vontade? Quanto mais tempo fazendo as coisas do nosso modo, da nossa vontade, mais marcas desnecessárias você vai receber na sua vida. Mais triste você vai ficar. Mais vazio você vai ficar. Porque o que nos preenche é fazer a vontade de Deus. O que nos preenche é abrir mão do nosso querer, abrir mão da nossa vontade e fazer a vontade do nosso Deus. Aí ele fala assim: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e dia a dia tome a sua cruz. Hoje isso faz sentido para nós, porque hoje nós sabemos o valor da cruz. Mas quando Jesus falou isso, os discípulos talvez não entenderam nada. Jesus ainda não tinha morrido, ainda não tinha sido crucificado. Mas Jesus estava dizendo: se você quiser caminhar comigo, se você se diz um cristão, primeira coisa, você vai ter que negar a você mesmo, negar a sua vontade para viver a minha, e todos os dias carregar a sua cruz. Ou seja, a cruz é o propósito. A cruz é: eu entendi para o que eu fui chamado. Por mais que doa, por mais que custe, eu vou carregar a cruz. Sabe, eu ouço muitas vezes pregadores, eu não quero criticar aqui, mas eu penso diferente, falando: ah, mas você também, sofrendo desse jeito, pô, também você pegou uma cruz pesada. A minha é de isopor, a minha tem rodinha, a minha eu carrego de... Pra mim não tem isso não. Quando eu olho para a palavra de Deus, eu vejo o peso da cruz. Quando eu olho para Cristo, eu vejo o que isso custou para Ele. Eu vejo o que a cruz significou na vida de Cristo. E a mesma cruz que Jesus carregou, Ele fala: existe uma cruz para você. Mas eu não quero. Não quer caminhar comigo? Aprenda a fazer a minha vontade e carregar a cruz. A sua cruz. O propósito que eu tenho com você vai te custar. A gente quer ser usado. Quem foi chamado para pregar é doido para estar no altar, mas não quer entender que tem um custo para isso. Quem foi chamado para louvar é doido para louvar. O microfone, o instrumento, então, é uma beleza. Não estou generalizando, tá, gente? Mas estou falando que existem muitos casos assim. Porque nós queremos a parte boa. Isso aqui é a parte boa, irmãos. Tá aqui em cima é a parte boa. Tá tocando aqui é a parte boa. Cantando é a parte boa. Tá fazendo algo para Deus aqui na igreja é a parte boa. A parte difícil é entender que há uma vontade que sobressai a sua e que há um propósito que é maior do que o seu. Que há uma vontade de Deus sobre a sua vida que quer te guiar e te direcionar. E você não vai viver ela enquanto você estiver carregando a sua. Enquanto você estiver disfarçando a cruz que era para ser carregada, inventando de colocar rodinha, de falar que ela é de isopor. Então não tem isso, não existe. Ou você caminha com Ele e abraça o que Ele tem para você, ou você está caminhando à toa, em uma direção errada, sem perceber que está indo para o lado errado. Então, há um custo, e Jesus deixou isso claro. Nós vamos entender pela palavra que a salvação, ela é de graça, ela vem pela graça. Mas fazer a vontade de Deus tem um custo. E nós vamos ver isso aqui agora, Filipenses,
capítulo 1, versículo 27. Vamos ler o 27, 28, 29 e 30. Filipenses, capítulo 1. Nós vamos começar a entender agora que Jesus nos deixou esse ensinamento. Nós vamos ver isso refletido na vida de um homem chamado Paulo. Nós vamos ver Paulo, ele que foi um dos homens mais tremendos na presença do Senhor, que nos deixou aqui muitos ensinamentos, claro, guiado pelo Espírito Santo. Nós vamos ver como foi a vida desse homem. Irmãos, de verdade, nós vamos olhar para a Bíblia e desde quando nós vemos Jesus entregando a vida dele na cruz, morrendo por nós e deixando uma missão para os apóstolos iniciarem uma igreja, primeiro, nós já vamos ver em cada um deles ali que é citado na Bíblia, nós vamos ver um preço a ser pago por eles. Sim ou não? Quem aqui pode apontar para mim? Quem aqui pode trazer aqui uma passagem, um versículo aqui no Novo Testamento, em Atos, ou nas cartas ali, nas epístolas que esses homens deixaram, algum deles que não sofreu pelo Evangelho? Quem pode mostrar aqui para mim que teve algum deles que só teve sombra e água fresca, redinha para deitar e descansar? Todos eles que tinham um chamado de Deus, todos eles que entenderam que foram escolhidos por um propósito, eles deixaram a vontade deles de lado, pegaram a cruz que era deles e cumpriram o chamado deles. Isso teve custo na vida deles. E dentre todos, eu não sei qual é o seu preferido, eu não sei qual é o apóstolo ali, né, os discípulos que Jesus escolheu, ou na Bíblia um homem de Deus ali que você olha e fala assim: poxa, eu gosto muito desse personagem, da vida, da história desse camarada aqui. Eu não sei você, mas eu, conforme eu leio a Bíblia e continuo lendo, eu não consigo deixar de admirar a vida desse camarada chamado Paulo, porque ele deixou muito. Não que os outros não fizeram, todos fizeram, todos pagaram o preço que tinha que ser pago, todos eles sofreram por amor do Evangelho, mas nós temos mais informações sobre Paulo, e todas as vezes que eu leio tudo aquilo que ele nos deixou como ensinamento, Deus usando a vida dele, eu começo a admirar a vida desse homem de Deus. Então nós vamos ler aqui Filipenses 1, 27, diz assim: acima de tudo, vivam de modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo até aí para vê-los, ou estando ausente, eu ouça a respeito de vocês, que estão firmes em um só Espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé do Evangelho. 28. E que em nada se sentem intimidados pelos adversários. Repita comigo: adversários. Pois o que para eles é prova evidente de perdição, para vocês é sinal de salvação. E isso da parte de Deus, porque vocês receberam a graça de sofrer por Cristo. O que eles receberam? Graça do quê? Ah, legal. Eles receberam a graça de sofrer por Cristo, e não somente de crer nele, pois vocês têm o mesmo combate que viram em mim e agora estão ouvindo que continuo a ter. O que Paulo está dizendo aqui para essa igreja em Filipos? Ele está apontando um adversário contra elas, alguém que estava lutando contra aquela igreja, e ele fala: permaneçam firmes contra esse adversário, porque a vocês foi dado a graça de sofrer por Cristo, sofrer pelo Evangelho, a graça, o privilégio, o favor. Deus está dizendo assim: eu fiz um favor para vocês. Qual favor, Senhor? O favor que eu fiz para vocês é de vocês sofrerem pelo Evangelho. Meu irmão, quem quer receber um favor desse? O favor que eu quero receber é um favor que me abençoe, é um favor que me faça bem, é um favor que melhore a minha vida, a minha condição. Se você quiser um favor para mim me abençoar financeiramente, eu quero. Se você fizer um favor de orar pela minha vida, eu quero. Se você fizer um favor de ir até a minha empresa e me ajudar lá, eu quero. Se você fizer um favor de ajudar a minha família, eu quero. Agora, quem quer receber o favor de sofrer por Cristo? Agora eu quero dizer para você, a palavra diz que esse é o favor que foi nos dado. Esse é o favor que foi
nos dado de sofrer por Cristo. E por que Paulo fala para essa igreja sobre um adversário? Sabe qual era o adversário dessa igreja? Essa igreja em Filipos, ela não tinha perseguição. Essa igreja em Filipos, o adversário não era alguém que maltratava os cristãos de lá. Não era alguém que colocava uma pressão ali. Sabe qual era o adversário que eles enfrentavam lá? É o daquelas pessoas que diziam para elas: rapaz, que isso? Pô, evangelho não é sofrimento assim. Esse é o adversário. Leia a carta em Filipos, você vai ver. O adversário deles eram pessoas que queriam tirar deles o propósito que eles tinham. Queriam desatrelar, separar da igreja uma vida de muitas vezes sofrimento. Eles queriam atrelar a igreja a uma vida sem dor, sem sofrimento. Esse era o adversário que eles estavam enfrentando. Eram pessoas que diziam assim: rapaz, olha para Paulo, tá preso. Olha para o Paulo, só sofre. Será que esse é o evangelho de Cristo mesmo? Pô, eu acho que o evangelho não é isso. Eu acho que o evangelho é bênção. Eu acho que você tem que chegar lá e o pastor não pode ser tão duro assim. A palavra ela não precisa ser tão dura assim. Ela pode ser uma palavra que traz somente aquele conforto, aquela paz. Eu preciso sair de lá melhor. Eu preciso sair de lá leve, alegre. Eu preciso sair de lá abençoado. A gente sai daqui, tudo isso, irmãos, mas não por uma palavra que só passa a mão na cabeça, e sim por uma palavra verdadeira que mostra que como igreja nós vamos sofrer, como igreja tem um custo a ser pago, como igreja nós precisamos entender que o evangelho, ele é custoso. Caminhar com Cristo tem o seu preço. É isso que nós temos que entender. E Paulo está ali refutando tudo aquilo. Paulo está dizendo para aquela igreja: não entrem nessa ladainha, não caiam nessa conversa fiada de que vocês não precisam sofrer, de que vocês não precisam ter ali os momentos de dor, de que tudo é fácil, tudo é mole, tudo é tranquilo. Não caiam nessa ladainha, porque a vocês foi dado o favor, a graça de sofrer por Cristo. Agora, quem quer sofrer por Cristo? Não queremos sofrer por Cristo. Mas quando nós colocamos a nossa vida em Cristo e falamos que seja feita, Pai, a tua vontade, quando nós entendemos que Jesus é o nosso modelo e nós caminhamos como Jesus caminhou, a nossa frase, a nossa oração sempre será a mesma de Jesus: Senhor, eu não quero isso, mas todavia seja feita a tua vontade. Senhor, a minha vontade não é essa, mas todavia seja feita a tua vontade. Senhor, não é o meu gosto, não é o que me agrada, não é o que eu quero. Se eu pudesse escolher, não escolheria isso, mas todavia seja feita a tua vontade. Você pode repetir comigo? Todavia seja feita a tua vontade. Todavia seja feita a tua vontade. Paulo então, ele refuta essa igreja. E em Filipenses ainda, no capítulo 3, verso 4 em diante, nós vamos ver aquilo que o Adriel falou aqui na ministração do louvor. Nós vamos ver um pouco da história desse homem. O que Paulo fez, o que mudou na vida de Paulo quando ele teve um encontro com Cristo, quando ele decidiu fazer a vontade de Jesus. É isso que nós temos que começar a entender, irmãos. Todos querem começar a seguir a Cristo achando que tudo vai ficar mais fácil, quando na verdade você começa a caminhar com Cristo e as coisas começam a ficar mais difíceis. Por quê? Porque agora você tem aquele que é poder, porque agora você tem a ajuda daquele que te capacita a fazer o que antes você não conseguia fazer sozinho, porque agora você tem ali o sustento, o apoio, a ajuda, o poder que vem do alto para caminhar na decisão que você teve de fazer a vontade de Deus. Então nós vamos ler aqui Filipenses 3. Vamos ver o que aconteceu na vida desse homem. Filipenses 3, versículo 4, diz assim: é verdade que eu também poderia confiar na carne. Se alguém pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Aí ele começa a apresentar o currículo dele, tá? Antes de Cristo. Olha o que Paulo diz. Olha o que Paulo era antes de Jesus, tá? Fui circuncidado no 8º dia. Sou da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus. Quanto à lei, eu era fariseu. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei,
irrepreensível. Paulo está dizendo, eu era o cara antes de Jesus. Eu era, como o Adriel disse, o topo de linha. Meu irmão, naquela época onde o Império Romano dominava tudo, quem tinha vida boa em Israel eram os líderes religiosos. Eram os caras que tinham cargos, os fariseus, os escribas. Eles tinham privilégios, eles tinham benefícios. Enquanto muitos ali no meio do povo sofriam a opressão, os líderes religiosos, eles tinham benefícios. Embora eles não estivessem ali concordando com aquilo que Roma fazia, mas eles não sofriam o que o povo sofria. E Paulo está dizendo que dentre os fariseus e os líderes, ele era o mais empenhado, ele era o mais beneficiado. Só que aí nós vamos ler aqui, nós lemos até o 7. Vamos ler agora, nós lemos até o 6. Vamos ler o 7, 8, 10 e 11. Tá? Diz assim, Paulo dizendo sobre tudo aquilo que ele era e que ele tinha. Mas o que para mim era lucro, isso considerei perca por causa de Cristo. Na verdade, considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, perdi todas as coisas e as considero como lixo, em algumas traduções como esterco, para ganhar a Cristo. Aí o versículo 10 agora. O que eu quero é conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição, tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como ele na sua morte. O que Paulo está dizendo? O que eu quero agora é ser parecido com Cristo em tudo. Meu irmão, quem aqui quer ser parecido com Jesus? E vou dar mais uma chance. Quem aqui quer ser parecido com Cristo? A Bíblia nos fala isso. Precisamos disso. Agora, quando falamos isso, a gente se esquece de ver a trajetória, né? O currículo, o que Cristo passou. O que Paulo está dizendo aqui no versículo 10, o que eu quero é conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição, tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como ele na sua morte. Paulo está dizendo, eu quero ser tão parecido com ele, que eu quero sofrer igual ele sofreu. Eu quero ser tão parecido com ele que eu não me importo o que vai acontecer com a minha vida, as mudanças que vão ter, as coisas que eu vou precisar abrir mão, as coisas que eu vou precisar deixar para trás. Eu não me importo com isso, porque isso para mim é esterco, é lixo. Eu considero como algo insignificante. Paulo está pegando toda a vida boa que ele tinha, Paulo está pegando todos os benefícios que ele tinha, Paulo está pegando tudo aquilo que ele tinha, que trazia conforto, que trazia segurança, que trazia paz, para ele está dizendo, é lixo para mim. Eu não me importo se eu tenho que sofrer, eu não me importo se eu tenho que enfrentar lutas, dificuldades. O que eu quero é me tornar cada vez mais parecido com Cristo, e caminhar com ele, e viver para ele, e ter uma vida nele, e sofrer por ele. Quero trilhar o meu caminho nele, independente do que aconteça. Há um custo. Agora a pergunta é, quem está disposto? A pergunta é, quem quer isso? Depois de entender isso, Paulo está dizendo, a minha vida mudou o sentido. Quando eu encontrei Cristo, eu entendi o que tem valor. Foi o que nós adoramos no começo aqui. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Não tem nada que possa se comparar com aquilo que agora eu vejo, com aquilo que agora eu tenho. Não há comparação. Valores, bens, situações, pessoas, nada se compara ao que eu tenho agora. Prazeres, momentos, nada se compara ao que eu tenho agora. É tudo lixo, é tudo esterco. Não tem mais valor para mim, porque agora eu encontrei o que tem valor. Agora eu encontrei aquilo que me preenche. Agora eu encontrei aquilo que me satisfaz. E embora eu tenha que em algumas situações, em alguns momentos, sofrer por amor dele, embora em alguns momentos isso vá causar dor em mim, eu não me importo com isso, porque eu não estou preocupado com o momento presente. Eu estou preocupado mesmo é com aquilo que há de vir, aonde eu estarei depois de sofrer. Meu irmão, você sabe onde você vai estar depois da sua morte? Ou depois que Cristo voltar? Se ele voltar antes de nós morrermos, a gente não sabe. Você sabe onde você vai estar? Você entende o seu lugar de fato? Você entende o que vai acontecer com você? Se hoje aqui, se a nossa vida aqui, nós começarmos a abrir mão
daquilo que é a nossa vontade para viver a dele, haverá um dia que nós estaremos na plena vontade dele nos céus, onde não há dor, não há tristeza, não há choro. E é isso que me mantém de pé. Você está cansado de me ouvir falar aqui. O que me mantém de pé, o que me mantém firme, o que me mantém alegre, o que me mantém em meio a tanta dificuldade, buscando e permanecendo, é saber que tudo aqui é passageiro, tudo aqui é momentâneo. Eu vou dar valor às coisas da terra, tenho que dar valor à minha família, valor às coisas que Deus tem me dado, mas nada se compara àquele que me chamou, àquele que me escolheu. Nada se compara ao Cristo que nos chamou para a sua obra. Paulo mostra todo o seu currículo antes de Cristo, porém ele considera tudo como lixo, para agora viver a plena vontade de Deus. E o que aconteceu depois de Paulo fazer essa escolha? Nós vamos ler aqui, nós já vamos para o final. Paulo então ele tem um encontro com Cristo. Ele faz uma escolha. Repita comigo: escolha. Meu irmão, o que você tem é escolha. Você pode escolher. Ninguém vai te forçar. Ninguém vai amarrar você. Até porque, por mais que façamos algo com o físico, a mente e o coração só Deus conhece. Então, ninguém vai te obrigar a nada. Ninguém vai pegar no seu braço e te chacoalhar. Ninguém vai pegar no seu pescoço e te obrigar a algo. Tudo é questão de escolha. E a questão é: qual escolha você tem feito? A questão é o que você tem escolhido viver. A tua vontade ou a vontade de Deus? Escolher a nossa vontade, irmãos, nós caminhamos achando que sabemos onde vamos chegar. Agora, caminhar na vontade de Deus é dar um passo sem saber sequer aonde nós vamos pisar, porque Ele nos mostra conforme nós caminhamos com Ele. Mas aqui nós vemos o resultado da escolha de Paulo. Quem aqui já aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador? Levanta a mão. Talvez algumas pessoas ainda não. Mas quem aqui já decidiu caminhar com Jesus? Teve um encontro verdadeiro com Jesus? Paulo teve um encontro verdadeiro com Cristo. E quando a palavra vai nos dizer lá em Atos 9, que quando Paulo ele tem esse encontro com Jesus, ele cai como morto, ele fica cego. 3 dias ele permaneceu cego. Mas o propósito na vida dele era tão grande, e a escolha de Paulo foi uma escolha tão definitiva, que ele falou: eu quero o Senhor. Agora que eu tive esse encontro, agora que eu tive essa experiência, agora que eu sei quem o Senhor é, agora que eu sei que tudo que eu fiz lá atrás não tinha valor nenhum, sentido nenhum, eu quero o Senhor e eu vou caminhar contigo. Quando Paulo toma essa decisão, nós vamos ver, já vimos o que ele era, o que ele tinha, mas agora nós vamos ver o que ele passou a ter depois da decisão, os resultados da escolha dele. Leia comigo, segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 23. Vamos ler do 23 ao 28. Bastante, vamos ler. Bíblia é para ser lida. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 23. Diz assim: são ministros de Cristo. Paulo está falando dos falsos apóstolos lá que estavam tentando acusá-lo e enganar o povo, a igreja em Corinto, tá? São ministros de Cristo? Falando como se estivesse fora de mim, afirmo que sou ainda mais. Em trabalhos, muito mais. Em prisões, muito mais. Em açoites, sem medida. Em perigos de morte, muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus 40 açoites menos 1. 5 vezes 40 açoites, irmão, 200, menos 1 em cada um, 195. 195 açoites Paulo recebeu dos judeus, tá? Do povo a qual ele pertencia. Versículo 25. 3 vezes fui açoitado com varas. 1 vez fui apedrejado. 3 vezes naufraguei. Fiquei 1 noite e 1 dia boiando em alto mar. Em viagens, muitas vezes, em perigos de rios,
em perigos de assaltantes, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalho e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejuns muitas vezes, em frio e nudez. Além das coisas exteriores, ainda pesa sobre mim diariamente a preocupação com todas as igrejas. Paulo está falando para aquela igreja que estava ouvindo de falsos apóstolos que diziam: meu, esse Paulo aí que plantou a igreja aqui, esse Paulo que ensinou vocês é falso. Que é isso? Esse cara não está com nada, esse cara não é ninguém. Eles se diziam ser apóstolos. Aí Paulo envia a segunda carta rebatendo isso, falando assim: vamos lá, vamos então fazer uma comparação. Tudo que eu passei, eu apanhei, eu fui apedrejado, eu fui humilhado, eu naufraguei, eu afundei, eu fiquei uma noite e um dia boiando no mar, eu sofri perseguição, eu tive fome, eu fiquei sem roupa, eu fiquei preso, eu fui afrontado, eu fui judiado. Tudo isso Paulo viveu. Quando? Depois que ele entregou a vida dele a Cristo. Antes de Cristo, fariseu, topo de linha. Depois de Cristo, perseguido, humilhado, esquecido. Agora ele está sofrendo. Agora ele está vivendo uma dura vida. Então nós vemos aqui que Paulo, tudo isso, eu trouxe um pouquinho mais de conteúdo aqui para vocês. Depois da conversão de Paulo, olha a trajetória do cara. Nós lemos aqui ele já citando algumas coisas. Paulo, depois que aceitou Jesus, foi perseguido em Damasco, rejeitado em Jerusalém, esquecido em Tarso, mais de 10 anos. Todo lugar que ele passava, olha o que acontecia. Ele foi apedrejado lá em Listra, ele foi preso e açoitado em Filipos, lá onde ele plantou essa igreja aqui, que nós estamos lendo esses versículos. Ele foi escorraçado em Tessalônica, foi chamado de tagarela, boca aberta, falador, lá em Atenas. Ele foi chamado de impostor em Corinto, onde nós lemos aqui agora. Enfrentou feras em Éfeso, foi preso em Jerusalém, foi acusado em Cesareia. Onde Paulo passou, só tem bucha. Onde Paulo passou, ele só sofreu. O que a gente diria hoje de uma pessoa assim? Azarado, né? O que a gente ia falar? Rapaz, esse Paulo, se fosse nos nossos dias hoje, lendo esse currículo dele depois que aceitou Jesus, a gente fala: esse cara tá zicado, tá bichado, não é possível, tem alguma coisa errada na vida dele. Não tinha nada errado na vida dele. Paulo simplesmente estava pagando o preço pela escolha que ele fez. Paulo simplesmente estava vivendo e pagando o custo de viver a vontade de Deus. A pergunta é, nessa mensagem: você está disposto e disposta a pagar o custo? Nosso custo não vai ser igual de Paulo. Acho que se fosse a gente não aguentaria, de verdade. Mas há um custo a ser pago. Há algo a ser negado por você. Há algo a que você precisa abrir mão para viver o que Cristo quer para a sua vida. Há uma vontade maior que a sua, um desejo maior que o seu, um plano maior que o seu, um propósito maior que o seu. Quando você entrega a sua vida a Cristo, você está disposto a viver agora o que Ele tem para você. Mas você está disposto e disposta a pagar o custo? Você entende que o Evangelho, ele não é esse mar de rosas que as pessoas falam, que muitos têm pregado. Pô, pastor, assim você me desanima também. É só BO, é só coisa ruim. Não, irmãos. Existe uma grande diferença em passar, em pagar um preço, em assumir um custo, estando com Jesus e não estando com Jesus. O segredo da caminhada com o Senhor é que Ele conhece exatamente qual é o seu limite. Ele conhece exatamente até onde você consegue ir com a sua força. E quando você chega no seu limite, uma mão se estende para te levantar e te ajudar a caminhar. Uma mão se estende para te puxar do fundo do mar. Você acha que Jesus não sabia que Pedro iria afundar quando Pedro decidiu caminhar com Jesus? É claro que Jesus sabia. Só que Jesus fez? Deixou ele ir. Você não vai ver Jesus indo até o barco, pegando na mãozinha do Pedro e falando: Pedro, quer caminhar sobre as águas? Eu vou segurar a sua mão, nós vamos até ali onde eu estava, nós vamos virar. Não, o que Jesus fala para Pedro? Vem. Quer caminhar comigo, Pedro? Então vem.
Pedro sai e começa a andar. Em um certo momento, ele tem medo, ele olha para a situação e ele afunda. Quando ele afunda, qual é a primeira coisa que acontece? Uma mão se estende para ele. Então o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer com isso, irmãos, que talvez você não esteja indo até o seu limite. Talvez você esteja desistindo antes. Talvez você esteja desistindo sem saber que você pode ir mais, que você pode suportar mais, que você pode aguentar mais, que há ainda força em você para resistir. Tudo isso nós fazemos por amor a Cristo, por amor ao Evangelho. Então escolha pagar o preço. Entenda que há um custo para fazer a vontade de Deus. Não pense que vai ser tudo tranquilo, tudo facinho. Mas em tudo que você precisar fazer, o Senhor estará do teu lado. Ele te guia, Ele te fortalece, Ele te ajuda, Ele te sustenta, Ele te mantém de pé. Nós vamos ver ali Paulo dizer que chegou um momento na caminhada. Eu não lembro se foi na Galácia, lá nas igrejas, na região da Galácia, ou se foi em Éfeso, não me lembro agora. Mas ele vai dizer que chegou um momento que as forças dele não tinham mais o que fazer. Que ele olhou, ele falou assim: olhar para mim agora já era, não tem mais jeito. Mas a mão do Senhor estava ali sobre a vida dele. A mão do Senhor se levantou e puxou ele. Nós vemos que quando Paulo ele foi apedrejado, ele foi tirado da cidade como se ele estivesse morto. Olharam, apedrejaram ele, machucaram ele, falou assim: pronto, morreu, vamos tirar da cidade. Pegaram ele e tiraram da cidade. Mas o que eles não sabiam é que quando ele foi colocado fora da cidade, o Espírito de Deus o vivificou de novo. Talvez você esteja com medo de sofrer, mas entenda uma coisa: o Espírito Santo de Deus habita em você e Ele te dá força para suportar qualquer situação, qualquer obstáculo, qualquer dificuldade, qualquer sofrimento. Não importa o que você tenha que passar, em Cristo o Senhor te dá força para vencer esse obstáculo. Mas não queira estar isento de sofrimento. Impossível ligar evangelho a não sofrer. Impossível. Haverá momentos de dor, haverão momentos de sofrimento, mas entenda uma coisa: tudo valerá a pena, porque estamos aqui em um tempo passageiro. Estamos aqui em um pequeno período de tempo, onde toda dor, onde toda situação que sofremos aqui não se compara à glória que há de vir sobre a nossa vida. Fica de pé no teu lugar. Paulo não era um azarado, Paulo não era um zicado, Paulo era alguém. Paulo foi alguém que escolheu pagar o preço, entendeu que há um custo, e ainda assim ele falou: eu quero pagar esse custo. Ainda assim ele falou: eu sei que vale a pena. Meu irmão, Deus pode te dar força para conseguir vencer aquilo que você não está conseguindo vencer. Deus pode te dar forças e te ajudar a abrir mão de certas coisas que você não está conseguindo abrir mão, de situações que tem te tirado da presença de Deus, que tem feito você caminhar distante dele. Jesus está aqui dizendo: eu posso te ajudar nisso, eu posso te dar força para vencer isso, eu posso te ajudar a se manter comigo, mas a escolha é sua. Jesus nunca enganou ninguém. No mundo, ele disse: no mundo tereis aflições. Nós lemos aqui ele dizendo: se quiser vir após mim, irmão, a primeira coisa é olhar para você e negar o que você quer. Há uma cruz a ser carregada para que depois você me siga. Ele nunca deixou nenhum ponto sem nó. Tudo está aqui. A questão é: você realmente quer isso? Você realmente quer? Está disposto? Eu quero crer que a sua palavra é sim. Senhor, eu estou disposto, eu quero. Eu quero crer que você entende que vale a pena, que você entende que por mais que o custo seja alto, Ele te chamou para isso. Ele sabe que você consegue, Ele sabe que você pode chegar, Ele sabe que você pode alcançar. Então nessa manhã nós estamos aqui para falar: Senhor, eu aceito esse chamado, eu aceito pagar este preço. Eu vou tentar de novo. Eu caí uma vez, eu vou me levantar de novo. Eu desisti uma vez, eu vou voltar de novo a me levantar e fazer. Eu parei uma vez, eu paralisei uma vez, mas eu estou aqui, Senhor, nessa palavra, na Tua palavra, querendo de novo voltar a caminhar contigo, voltar a abrir mão de algumas coisas, a negar a minha vontade, a viver a Sua plena e maravilhosa vontade.
Meu irmão, a vontade de Deus, ela ainda continua sendo boa e agradável e perfeita para cada um de nós. Só cabe a você escolher essa vontade. Feche os teus olhos aí. Antes de nós louvarmos, eu quero orar por você. Você que está encontrando dificuldades, você que está pensando em desistir, ou você que desistiu, mas hoje o Senhor te trouxe aqui. Jesus está dizendo: eu nunca falei que seria fácil. Eu nunca falei que seria fácil, mas eu sempre disse que estaria com você. Quando Jesus deixa a missão para os discípulos, quando ele diz para os discípulos dele que seriam agora apóstolos, enviados, ele está dizendo: ide e pregai o evangelho a toda criatura. Ide e fazei a minha obra. Ide e cumprir a missão. E Jesus diz assim para eles: e eu estou com vocês. Eu acho lindo isso daqui. E eu estou com eles. Ele não disse eu estarei com vocês. Ele disse eu estou com vocês todos os dias da sua vida, até a consumação dos séculos. Jesus estava dizendo aquilo para ser dito da mesma forma hoje. Ei, eu estou com você até que você cumpra o seu chamado. Eu estou com você até que você vença esses obstáculos. Eu estou com você até que você cumpra aquilo que eu coloquei nas tuas mãos. Eu estou com você até que eu volte. Eu estou com você. Então não abra mão daquilo que o Senhor colocou na tua vida. Não abra mão de seguir o Senhor. Não abra mão de caminhar com Ele. Não abra mão das coisas que você sabe que Deus tem com a sua vida. Pelo contrário, abra mão daquilo que tem te puxado para trás. Abra mão daquilo que tem te paralisado. Abra mão das coisas que tem impedido você de cumprir o teu propósito. Mas nessa manhã você vai abrir mão de tudo aquilo que te afasta, mas você vai abrir os teus braços dizendo: eu estou aqui de volta, Senhor. Eu quero, eu preciso. Feche os teus olhos. Pai, aqui nós estamos, Senhor. Não queremos jamais pregar um evangelho mentiroso, a qual o Senhor não pregou. O Senhor nunca disse que seria fácil, mas o Senhor nos garantiu que venceríamos. O Senhor nunca disse que seria um mar de rosas, mas mesmo em meio às lutas, o Senhor nos garantiu que está conosco em todos os momentos. Então, Pai, nos dê força. Nos dê uma força além da nossa. Vem com poder sobre a tua igreja, Pai. Queremos caminhar, Senhor, independente das circunstâncias. Muitos têm caminhado contigo e quando a coisa aperta, param. Muitos têm caminhado contigo e quando a coisa fica estreita, desistem. Mas pela tua palavra nós entendemos que o aperto, as dificuldades, os obstáculos nada mais são do que sinais de que nós estamos no caminho certo, de que nós estamos servindo, caminhando, buscando e obedecendo. Senhor, nos ajude a pagar o custo, o preço de fazer a tua vontade. Queremos isso, desejamos isso, precisamos disso. Então, Pai, ajuda cada um. Cada um tem a sua luta aqui, cada um tem a sua guerra aqui, cada um enfrenta os seus gigantes aqui. Mas em todos eles, a tua palavra diz que nós somos mais do que vencedores. Ser vencedor não é estar isento de luta. Pelo contrário, ser mais do que vencedor é porque vencemos muito mais lutas do que nós esperávamos passar. Tira de nós esse evangelho falso. Tira de nós, Senhor, essa impressão errada que muitas vezes ficamos. Nos dê de novo a alegria de te servir. Nos dê de novo a alegria de sofrer pelo Senhor. Nos ajude a termos a atitude que os discípulos, os apóstolos tiveram. Depois de serem perseguidos, presos, confrontados, eles saem da prisão alegres porque foram perseguidos. É isso que nós queremos, ter a alegria nas nossas adversidades. Dificuldade e luta não é sinônimo de tristeza. Dificuldade e luta é sinônimo de que o Senhor está ali. E o Senhor nos alegra mesmo em meio às lutas. Traz
dá-nos esta alegria, essa força e firma-nos na Tua presença, para que seja feita a Tua vontade. Senhor, todavia seja feita a Tua vontade sobre as nossas vidas. Todavia seja feita a Tua vontade sobre as nossas vidas. Todavia seja feita a Tua vontade sobre as nossas vidas. Você pode dizer amém?